Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? A partir dessa semana a gente iremos dar início a um novo bimestre letivo. Dentro desse bimestre nós vamos estar trabalhando a disciplina de tecnologias dos materiais. Antes de estarmos abordando aí o conteúdo da disciplina, eu gostaria de estar passando para vocês alguns recados importantes. Dentre esses recados, avaliação. A avaliação de vocês ela está dividida em três avaliações. Então, seja, eu vou ter uma AV1, uma AV2 e uma AV3. Sendo que dessas três avaliações, a AV1 e a AV2 ela é uma atividade escolhida pelo professor. Então pode ser um questionário, pode ser um trabalho, pode ser uma pesquisa. Então, ou seja, são atividades que vão ser desenvolvidas aí dentro do bimestre letivo de vocês. E no final do bimestre, a gente tem uma provinha final aí. Lembrando, todas elas valem de 0 a 10 e essas três avaliações vão compor o quê? A média final de vocês. Como que é a média final de vocês? É a soma das três notas, então seja, soma da nota da V1 mais soma da nota da V2 mais soma da nota da V3 dividido por 3. Lembrando, para vocês serem aprovados na disciplina, essa nota aí da média, ela tem que ser o quê? No mínimo 5. Então, ou seja, é de 5 para mais. Aí acontece, caso essa média aí, esse valor seja inferior, o que vai acontecer? O aluno está de recuperação. E aí a recuperação vai ser aplicada aí conforme o calendário da escola. Uma outra coisa importante, em que data vão ocorrer a AV1, a AV2, a AV3? Lá no portal vai estar sendo disponibilizado para vocês o PAP, que é o planejamento das aulas. Lá no planejamento vai constar as datas das avaliações para vocês. Então, ou seja, é importante vocês olharem o portal de vocês, acessarem o planejamento, o PAP, para quê? Para que vocês possam se inteirar das datas das avaliações. Para não perder uma avaliação, para ficar com menos ponto aí. Então, é importante vocês acessarem o portal e estar de olho no PAP de vocês aí. Um outro ponto importante, frequência. Então, ou seja, para o aluno ser aprovado na disciplina, ele tem que ter pelo menos o quê? 75% de presença. O que isso significa? Para uma disciplina igual a nossa aqui, que é uma disciplina de 40 horas, ele vai poder faltar o quê? Ter uma falta de 2 dias e meio. Isso aqui vai dar aproximadamente o quê? Um valor de 10 faltas. Então, ou seja, você pode ter até 10 faltas numa disciplina de 40 horas aí. Lógico, às vezes dentro do curso de vocês vão ter disciplinas daí de 80 horas. Nesse caso, disciplinas de 80 horas, você passa até o quê? Passa a poder ter no máximo 20 faltas. Então fiquem atentos aí a essas datas aí, a esses valores. Vocês vão falar, professor, mas a gente já está cansado de ouvir falar isso. Sim, a gente sempre, todo bimestre, a gente está falando isso para vocês, mas sempre tem aquele aluno que esquece, falta 3 dias, estoura por falta, e aí fica complicado. Então, para não terem problemas, fiquem atentos a essas faltas aí de vocês. Um outro importante, o horário das aulas. Agora o que acontece? Como a gente está tendo esse probleminha com a pandemia, pode ser que vocês vão acessar a aula. O importante é o quê? A gente não está fisicamente ali na escola, mas o que nós temos que se atentar com relação ao horário das aulas. Se você estuda de manhã, o horário das aulas, da aula é o quê? Das 8 até as 11h30. Se você estuda à noite, é das 18h45 até as 22h. Então procure estar assistindo essas aulas aqui dentro desse horário da aula de vocês. Por quê? Aí o professor vai conseguir ajudar a tirar as dúvidas, o professor vai conseguir
a ajudar vocês no dia a dia de vocês. Então, ou seja, o aproveitamento de estudo de vocês será muito melhor. Então procurem, fiquem atentos. Eu sei que é difícil, você está em casa, tem a distração da televisão, às vezes tem criança, tem filho, então atrapalha um pouquinho, atrapalha, mas procura, tira um tempinho ali dentro do horário da aula de você para você pegar e estudar, que aí fica mais fácil o aproveitamento de vocês aí. Então agora sim, dando início aí ao conteúdo, né? A disciplina. Por que estudar os materiais? Porque é importante eu estudar material dentro do meu dia a dia. Então, ou seja, onde a gente tem materiais? Você tem material no transporte, você tem material lá no seu dia a dia no trabalho, ou seja, máquina, equipamentos. Você tem o seu meio de transporte, pode ser um meio de transporte particular, pode ser um meio de transporte coletivo. Então, o que acontece? Tudo dentro desses elementos você tem o quê? Você tem materiais. Tá, que tipo de materiais? Então, nós temos diversos tipos de materiais. Então, o que acontece? Como que eu sei que eu posso usar uma madeira no lugar de um plástico? Ou eu posso usar um plástico no lugar de um aço? Por exemplo, será que eu posso fazer essa troca? Uma curiosidade para vocês. Eu posso trocar uma viga de concreto numa construção por um sistema feito de bambu? Olha, isso é uma coisa legal, vocês podem dar uma pesquisada depois aí. Será que eu posso fazer essa troca? Então, ou seja, quem que nos dá essas informações? Que material eu vou usar, se ele vai aguentar ou não aquela aplicação? A parte de tecnologias dos materiais. Por quê? Aí eu vou saber escolher qual é o melhor material para determinada aplicação. Então, por exemplo, se eu vou ter que usar um aço, se eu vou usar o concreto, que material eu vou usar? Então, ou seja, você estudando a tecnologia dos materiais, você vai poder ter o quê? Saber escolher o melhor material para aquela determinada aplicação. Mas o que acontece? Como sempre foi assim, eu sempre estudei os materiais para eu poder chegar ao quê? Para eu poder chegar nesse avanço, ou seja, o que aconteceu durante a nossa história para a gente chegar nessa evolução que a gente tem. Então, por exemplo, lá atrás, se a gente pegar aqui, lá no homem primitivo, o que ele tinha para ele poder trabalhar? Ele tinha os materiais naturais. Então, ou seja, hoje, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar, você vai trabalhar aí na sua casa, eu vou fazer um serviço para eu poder consertar alguma coisa. O que você tem disponível? Você tem disponível diferentes ferramentas, então você pode ter um martelo, pode ter uma furadeira, pode ter um arco de serra. Mas antigamente o que os humanos tinham disponíveis para ele? Material natural. O que era? Pedra era o quê? Madeira. Então o que ele começou a observar? Que se ele manipulasse aqueles materiais, ele conseguiria o quê? Ele conseguiria ter um melhor conforto. Então, ou seja, ele começou a usar os pedaços de madeira como machado, usou, ou seja, como um arado para ele poder plantar alguma coisa. Ele viu que se ele começasse a lascar a pedra, ele conseguia o quê? Conseguia arestas cortantes para poder caçar. Então, ou seja, muitas ferramentas antigas eram feitas o quê? Com pedra lascada. Então, o que você tinha? Você tinha os galhos, os galhos de madeira ali. Dentro do galho de madeira você colocava às vezes um pedaço de pedra lascada. Tem situações que o homem primitivo começou o quê? A observar que se ele usasse nervos dos animais que ele abatia para prender as pedras, ele conseguia ter o quê? Ele conseguia ter uma faca, ele conseguia ter uma lança. Então, a partir desse trabalho com o material ali disponível, ele foi se evoluindo. Então, ou seja, ele melhorou a caça, ele melhorou a construção. Então, ou seja, só que ele foi trabalhando com o que ele tinha na mão dele. Ele não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje.
E aí o que acontece? Depois ele começou a trabalhar com o quê? Com as argilas. Então, ou seja, começou-se a confeccionar materiais, artefatos em barros. Então, ou seja, você tinha jarros, você usava o barro para proteger a casa, para dar um melhor conforto térmico. Então, o que acontece? O homem começou a evoluir no seu dia a dia. Aí, com o passar dos anos, começou a era dos metais. Então, ou seja, você começou a ter o quê? A idade do bronze, a idade do ferro. Por quê? O homem começou a descobrir o quê? Os materiais metálicos. Só que aí eu falo para vocês, essas ferramentas, elas tinham a mesma resistência que a gente tem hoje? Porque hoje, por exemplo, assim, você pega uma broca, ou você pega um vergalhão, uma barra de aço, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma resistência. Será que lá atrás, quando o homem primitivo começou a trabalhar, ele tinha, ele conseguiu o quê? Uma ferramenta durável? Não. Por quê? Esse melhoramento, esse aprimoramento do material começou a vir com o quê? Com o passar dos anos e com o estudo dos materiais. Aí entra o quê? O avanço do conhecimento. Então, conforme nós vamos estudando os materiais, vamos melhorando eles, você começa a desenvolver o quê? Novas aplicações. Então, ou seja, os materiais começam a ser mais úteis no nosso dia a dia. Então, por exemplo, por isso que hoje você pega um carro, um avião, você tem você usa-se muito menos material e você tem uma resistência muito maior. E aí entra o que? A questão da ciência dos materiais. Que ciência e tecnologia dos materiais estão diretamente ligadas. Porque você vai evoluindo o material, você vai tendo o quê? Materiais mais tecnológicos, você vai tendo o quê? Avanço no nosso dia a dia aí. E aí você entra o quê? A parte da engenharia dos materiais, que a engenharia dos materiais, ela desenvolve o quê? Descobre novos materiais para você aplicar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, antigamente, se você pegasse bicicletas, elas eram todas feitas do quê? Feitas de aço. Mas espera aí, com o passar dos anos, observe aí um pouquinho, com o passar dos anos, será que eu fiquei só preso no aço? Não. Com o tempo você tinha o quê? Você tinha quadro de bicicleta de aço, quadro de alumínio. Se você pegar bicicletas competitivas, você tem o quê? De competição, você tem elas em fibra de carbono. E em algumas situações, o pessoal já chegou-se a desenvolver o quê? Bicicletas de bambu. O que você tem nisso? O que isso facilita? Você tem algumas questões que a gente vai abordar dentro da disciplina aí. Uma delas vocês vão observar, se você olhar cada um dos materiais, você vai ter o quê? O peso. Isso influencia no produto final. E vai ter outros fatores aí posteriormente aí. Hoje em dia, o que a gente tem? Diversos materiais presentes no nosso dia a dia. Então, se você olhar os materiais, como que eu consigo classificá-los? Detalhe, a classificação ela está relacionada muito ela está muito relacionada ao tipo de material, então, ou seja, a ligação, parte elétrica, ou seja, ligação elétrica, ligação química do material. Então, ou seja, de acordo com a ligação química, você tem o que? Os grupos de materiais. Mas, a grosso modo, o que a gente divide aí? A gente divide em 3 grupos distintos. Então, quais seriam esses 3 grupos distintos? Os metais, cerâmicas e os polímeros. Beleza, dentro dos metais, o que você tem? Você tem uma gama infinita aí, que são os maiores. Então, ou seja, dentro dos metais você tem o quê? Aí você vai falar, mas dentro da tabela periódica, quem lembra da tabela periódica? Qual é o maior grupo que a gente tem lá? São os metais.
Só que dentro dos metais, o que eu tenho? Os ferrosos, ou seja, que contém ferro, e os não ferrosos, ou seja, que não contém ferro dentro dele aí. Cerâmicas, aí você vai falar, pô, mas o que é esse material cerâmico? Você está falando da telha, do tijolo? Não só desses materiais. Você tem o quê? Os cerâmicos, tem outros elementos, outros materiais que não são somente as argilas aí. E hoje em dia, os mais importantes, os mais presentes, aí a gente tem o quê? Os polímeros, né? Quem nunca viu hoje, por exemplo, dentro do acabamento de um carro, o que você tem? Hoje o pessoal brinca falando que os carros são 100% de plástico. Por quê? Os polímeros eles estão dominando boa parte das aplicações aí de outros elementos. Por quê? Aí você tem a questão de peso, por exemplo. E uma outra situação. Dentro desses grupos aí, o que você já viu presente dentro do seu dia a dia que está... Então, por exemplo, se você pegar dentro de sua casa, o que mais você tem? Você tem materiais mais metálicos, mais cerâmicos? Você tem mais polímeros? Então, ou seja, dá para você fazer um levantamento aí, ó. Dentro do meu dia a dia, eu tenho mais materiais, mais materiais metálicos, mais cerâmicos, mais polímeros. Lógico, será que você já observou tudo isso dentro do ao seu redor aí? Então, que nem eu falei, ó, como que eu defino, como que eu faço a separação desses materiais? Composição química e estrutura atômica. Então, ou seja, a hora que eu começo a olhar o que? A composição química, ou seja, os elementos que formam aquele material. Você vai observar se ele vai se enquadrar ou em metais, ou em cerâmicas, ou em polímeros, ou dentro da estrutura atômica. A estrutura atômica, aí você vai ter lá campo de elétrons, ou seja, campo elétrico, N situações que vai gerar o quê? A estrutura atômica. Eu vou ter mais prótons, mais elétrons, e aí você vai ter o quê? Você vai ter o dia a dia dos seus elementos aí. E aí, que nem a gente já falou, a classificação dos materiais. Os mais presentes, quais são? Se vocês se recordarem o que eu falei anteriormente, são os metálicos. Como que eu sei identificar um material metálico? Geralmente, ele vai possuir o quê? Elétrons não localizados. Então, ou seja, quando você pega lá a distribuição eletrônica dos elétrons daquele material, ele vai ter o quê? Ele vai ter um elemento sobrando ali. Então, esse elemento sobrando, o que ele pode fazer? Conforme você vai tendo a ligação dos elementos, ele vai tendo o quê? Esse elétron ele vai ficar disperso na última camada, ele pode ser compartilhado com mais de um material. Então, ou seja, você saber identificar esse elétron ali disperso, você vai olhar e vai observar que ele é um metal. E aqui, o que nós temos? O que vai acontecer? Essa questão aqui dos elétrons não localizados, ou seja, esse elétron compartilhado entre os átomos ali, as moléculas, ele vai influenciar diretamente em quem? Das propriedades. Então, ou seja, ele vai acabar afetando se o material vai ser mais maleável, se ele vai ser um condutor, se ele vai ser um bom condutor elétrico, se ele vai ter dureza, se ele vai ter o quê? Se ele vai ter flexibilidade. Então, ou seja, essa questão do arranjo atômico dos materiais, isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Então, ou seja, esses elétrons aí perdidos, ele não é só para fazer a ligação das moléculas, ele também é o quê? Ele interfere na ligação dos materiais, ou seja, nas propriedades. Então, ou seja, lembra lá atrás que eu perguntei como que eu escolho? Então, por exemplo,
na hora que a gente analisa a estrutura elétrica, estrutura química, ele muda o que? Melhora as propriedades do material e esses materiais você acaba tendo o que? Escolhendo, sabendo se ele tem mais resistência ou não, se ele vai poder ter mais flexibilidade ou não, e de acordo com essas propriedades, você aplica no seu processo, no seu produto e assim por diante. Então aqui a gente tem alguns elementos, tá? Aqui são corpos de prova, então, por exemplo, um corpo de prova com fio de cobre, cavaco de alumínio, cavaco de aço, você tem limalha de aço, você pode ter aqui, ó, espuma de poliuretano, você tem limalha de inox, você tem materiais inox, foram prensados. Então, ou seja, esses materiais aqui são uma parte do grupo dos materiais metálicos aí. Um grupo importante que a gente estava falando anteriormente. Então, o que você tem? A gente tem as cerâmicas. Então, ou seja, como que eu sei diferenciar, como que eu sei distinguir uma cerâmica de outros elementos? Então, por exemplo, geralmente elas são compostas por óxidos, nitretos ou carbonetos. Tá, isso daqui quer dizer, por exemplo, um óxido, o que ele vai ter ali? Um exemplo aqui é FeO, óxido de ferro. Então o que acontece? O óxido de ferro, o que ele é? Ele é um mineral. Então o que você vai ter? Esse óxido que você tem a presença de oxigênio. Tá, aqui eu usei a situação do óxido de ferro só para dizer, só para exemplificar que são o quê? Elementos que possuem oxigênio aqui na sua composição. Uma outra situação, nitretos, carbonetos e o que acontece? Geralmente as cerâmicas, elas são compostas o quê? Por materiais argilosos. Por isso que quando a gente fala cerâmica, a gente já vai lembrar diretamente de quem? Tijolos e telhas. Porque ó, no nosso dia a dia, para você construir uma casa, você usa muito o quê? Usa muito argila. Para quê? Para formar os tijolos, para formar o quê? As telhas. Então, quando a gente fala já logo cerâmica, já lembra desses grupos de materiais aí também. Os revestimentos de paredes. Mas eu tenho também o quê? A cerâmica ali, a porcelana que a gente usa no nosso dia a dia. Mas fora dos itens de casa, o que eu tenho de material cerâmico envolvido aí? Porque quando a gente fala de cerâmica, a gente vai lembrar diretamente de quem? Vai lembrar diretamente da casa. Mas, além disso, o que eu tenho? Tratamento químico, tratamento térmico. Então, ou seja, quando lá no final da matéria a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos térmicos. Então, quem é importante aqui? Os refratários. Por quê? O refratário ele impede que você perca calor. Então, por exemplo, lá num forno de tratamento térmico, o que você tem? Você tem um revestimento de tijolo refratário, e esse tijolo impede o quê? Impede que o calor se disperse aí no ambiente. Então, ou seja, ele tem a importância. Uma outra situação, os abrasivos. Então você tem lá o esmeril que você vai amolar uma ferramenta, ou o esmeril, o rebolo da retífica, eles são feitos o quê? De materiais abrasivos. E esses materiais abrasivos, eles estão relacionados ao quê? Aos materiais cerâmicos. Então, ou seja, não é só você pegar o barro lá e transformar numa telha, num tijolo. Você usa também as cerâmicas, o quê? Em outras aplicações aí que às vezes a gente vê no nosso dia a dia, só que não lembra. E aí, além disso, você tem o quê? Você tem outras aplicações tecnológicas também. E os sanitários. Né? Sanitários você vê sempre lá a argila branca que se transforma no material sanitário. Então, assim, quando a gente fala em material cerâmico, o que é importante? A gente lembrar que não, que existem outras aplicações desse grupo sem ser o quê? Construção civil. Lógico,
maior aplicação dentro da construção civil ali. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre o quê? Os grupos poliméricos, os polímeros, né? O polímero, a maior parte dele, você tem o quê? Duas formas de você obter o polímero. Ou de forma natural, professor, mas como assim forma natural? Celulose. A celulose, você vai falar, mas a celulose está diretamente ligada ao papel. Sim, mas ela permite você formar um polímero. Então, ou seja, a celulose que está presente ali na natureza, ela pode virar o quê? Ela pega e vira um polímero. Uma outra coisa importante que às vezes nem todo mundo conhece. O leite ele tem uma proteína dentro dele. E essa proteína, quando tratada, ela vira o quê? Ela vira a caseína. Caseína, o que que é? É um polímero à base de leite. Então, ou seja, pois é, até o leite pode virar um tipo de polímero. Mas aí, o que que a gente tem? Os polímeros naturais, ou muitos conhecem aqui como biopolímero, tá? Bioplástico, biopolímero, polímero à base de cana-de-açúcar. Então, você tem o quê? Você tem diversos tipos de aplicações aí. Uma outra coisa importante, além de natural, eu posso ter também o quê? Os materiais à base de petróleo. Então, ou seja, materiais à base de petróleo. Que são o que? Se a gente fala que são os não naturais aí. Basicamente, esse grupo é o maior. Então, o que você tem? A gente fala que os polímeros aí, eles são hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Ele tem hidrogênio e carbono na sua composição. Mas aí que tá. Como que eu faço para o petróleo virar um plástico? E como que esse plástico chega no meu dia a dia? Você já se pensou, você já se perguntou como isso acontece, como isso se dá? Então vamos pensar um pouco. O que acontece? Aqui na imagem a gente tem o que? Os pellets, são essas bolinhas aqui, tá? Então essa bolinha, ela é composta por quê? Por hidrocarbonetos, que são hidrogênios ligados com carbono. E todos esses materiais, eles vêm da onde? Do petróleo. Então como que faz para o petróleo chegar e virar esse material plástico aqui? O que você faz? O petróleo, ele é um óleo cru. Então ele entra na refinaria e vai passar por o que a gente chama de torre de destilação. Então, o que acontece nessa torre de destilação? O petróleo é aquecido, conforme ele vai aquecendo, ele vai separando as moléculas, as partículas dos materiais. E dentro dessas partículas você tem o quê? Você tem diversos elementos. Então eu tenho lá, eu tiro gasolina, tiro óleo diesel, tiro gás natural, sendo que cada um deles vai ter o quê? Uma porcentagem de carbono dentro dele. E dentro desses elementos que eu retiro ali do petróleo, que eu citei, gás natural não, desculpa, GLP, gasolina, óleo diesel, eu vou tirar um elemento que a gente chama de nafta. Então, a nafta é ela que vai gerar o quê? Que vai gerar os materiais poliméricos. Então, ou seja, do refino do petróleo, então, ou seja, o petróleo entra numa torre de destilação, dentro dessa torre ele vai ser processado e vai sendo separados os elementos. Dentro desses elementos, GLP vai ter gasolina, óleo diesel, nafta e o asfalto, que é tipo como se fosse a escória do processo. E aí o que acontece? A nafta, dentro da nafta, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar alguns elementos que a gente vai chamar eles aí de meros.
ou de monômeros, né? O que são esses monômeros? Então, por exemplo, o estireno, o etileno. E aí o que acontece? Esses materiais, então, ou seja, o etileno, o estireno, eles vão virar o quê? Eles vão passar por um sistema que a gente chama de polimerização. Então, essa polimerização ela vai servir para quê? Para juntar as cadeias moleculares dos materiais e com a junção das cadeias moleculares eu passo a ter o quê? Passo a ter esses pellets aqui, que são essas bolinhas. E esses pellets, eles passam por um processo de transformação. Quem são esses processos de transformação? Às vezes até na empresa de vocês tem alguma coisa. Vai ser a injeção, a extrusão, vai ser a rotomoldagem, vai ser a termoformagem, vai ser o sopro. Então, ou seja, esses materiais, eles vão pegar os materiais termoplásticos, porque o termo termoplástico? Porque são materiais que podem ser moldados através da aplicação de calor e temperatura. Então, ou seja, eu vou pegar esse material e vou processar ele. Ou seja, ele vai ser reaquecido e vai ser moldado. Moldado em forma do quê? Em forma de uma bandeja, em forma de um copo, em forma de um para-choque, em forma de um copo. Então, ou seja, eu posso ter uma infinita aplicação desses materiais. Então, ou seja, o que você tem? Hoje, como o material plástico pode substituir outros materiais, você teve o quê? Você teve um grande uso dele para as indústrias. Aí o que acontece? Você vai falar, professor, mas material plástico pode ser reciclado. Sim, pode ser reciclado. Porém, o que acontece? Conforme você recicla o material e reaproveita ele dentro do processo, então, ou seja, imagine, vou pegar uma dessas plaquetas aqui, vou triturar ela, vou reaquecer e vou moldar novamente. Conforme eu trituro e reaqueço, ele perde propriedade. Então você não consegue, o ideal é que você use o quê? Desse material reciclado, você use uma porcentagem. Tem indústrias que trabalham com 30%, 40%, aí até 50%. E aí o que você vai ter? Qual é o problema se eu aumentar muito a dosagem desse material moído? Você passa a perder propriedade. Que propriedade? Eu vou perder resistência, vou perder brilho, vou perder N funções ali, N características do meu produto final. Então, por exemplo, pode ser se eu pegar um frasco e se eu estiver trabalhando com muito material moído, ele vai acontecer o quê? Ele pode quebrar. Então, ou seja, você não pode usar o material 100% moído, senão você sempre tem que trabalhar o quê? Moído mais material virgem, para você manter o quê? A qualidade do seu produto aí. Por isso que a gente usa bastante, e o plástico tem aquela vantagem, né? Ele tem um menor peso se comparado com o metal, por exemplo. Então você tem um ganho aí nessa situação. Dando sequência aqui, o que a gente tem? Os materiais compósitos. O que são materiais compósitos? São materiais criados, então, ou seja, eu pego um material, reforço ele para você poder o quê? Para você poder ter uma nova aplicação. Um exemplo típico disso, o que é? O nosso concreto aqui. Então, o que é o concreto? Você vai falar, professor, é areia, pedra, água, que é o junto com a estrutura de ferro por dentro. Então você tem o que? Você tem a resistência do concreto. E aí o que você tem? Você tem a combinação de elementos para poder estar o quê? Para poder aumentar a dureza. E como eu falei, a questão do ferro por dentro é para quê? Para você ter flexibilidade. Uma outra situação. Fibra de carbono aqui, ó. Fibra de carbono hoje está sendo muito utilizado. Por exemplo, a indústria automotiva utiliza muito fibra de carbono, indústria da área de competição. Por quê? Fibra de carbono ela tem baixo peso. E aí o que você ganha? Você aumenta desempenho de equipamentos, por exemplo, de um carro esportivo. Então o carro esportivo, em vez de você ter toda a lataria de metal ali, você passa a ter a lataria de fibra de carbono.
Porque você vai ter menor peso e vai ter melhor desempenho. Como que é feita a fibra de carbono? Geralmente você pega um material plástico e adiciona a ele fibras. Então, ou seja, você pega plástico e adiciona fibras para quê? Para que ela possa ter maior resistência. E aí entra também, né, um outro cara conhecido aqui, ó, o Kevlar. Tá? São materiais que vocês já ouviram falar aí. E aí você tem outros também, né? Você tem laminado de fibra com resina e tudo mais, e até algumas madeiras naturais aí, que são o quê? São os compósitos que a gente usa no nosso dia a dia aí. E aí, o que nós temos ainda? Outros grupos de materiais. Então, quais são esses outros grupos? Parte da eletrônica aí, eletrotécnica, vai saber do que? Semicondutores. Então, ou seja, que são materiais que são melhorados para poder o quê? Para poder ter um melhor desempenho de condução de eletricidade. E aí você tem os transistores, você tem os tiristores, você tem os diodos, né? Que são feitos de materiais semicondutores aí. Você tem o que? Os biomateriais, que são o que? Materiais desenvolvidos com compostos orgânicos. Tá, onde que eu aplico esses biomateriais? Então, por exemplo, eu preciso fazer o tratamento de queimaduras de terceiro grau, queimaduras graves aí. Então você usa esses biomateriais para quê? Para que você não tenha rejeição pelo corpo humano. E aí depois a gente tem o que? O que a gente chama de materiais de tecnologias, né? São materiais aí usados na indústria, são materiais novos que estão sendo desenvolvidos aí para ele poder ter um melhor desempenho aí no nosso dia a dia. Pessoal, essa aqui é a nossa, chegamos aí no final da nossa primeira aula, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e eu vou deixar lá no portal para vocês uma atividade para a gente reforçar o nosso estudo. Então vai ser uma atividade de fixação para você poder aprimorar e usar melhorar o conhecimento de vocês aí. Fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.